Pessoal, boa noite, paz seja com todos. Já quero convidar você para ir chamando aí todo mundo. Nossa live está começando agora. Daqui a alguns minutinhos estaremos já ministrando a palavra, então vai chamando todo mundo aí para participar, ok? Pra dizer que tu és o Senhor, os meus se abalam, os povos se curvam. Vamos lá, pessoal, vamos chamar todo mundo aí para participar, ok? As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.
dos irmãos irem chegando aí na nossa live, ok? Deus tem coisas grandes para derramar, bênçãos de vitória sobre nós. Vai chamando aí quantas pessoas você puder para participar, ok? Vamos cantar mais? Colocar mais uma canção aqui para tocar, enquanto você vai chegando aí, convidando os irmãos. Parecia
mais uma vez, boa noite a todos, paz seja com cada um. Eu quero já fazer uma oração com todos nesse momento. Eu queria que você aí na sua casa, se tiver com alguém do seu lado, dê as mãos. Se você estiver sozinho, tenha uma postura de oração agora. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe e que esse culto seja um culto abençoado e que Ele possa estar derramando das bênçãos sobre as nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, meu Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez, meu Deus, ligando a nossa fé através deste culto, apresentando as nossas vidas. Meu Deus, eu sei que nesse momento o Senhor, que é um Deus presente, que não é limitado pelo espaço, meu Deus, pelo tempo, o Senhor é um Deus presente, onipresente. O Senhor está agora abençoando a vida de cada um dos teus filhos, meu Pai. E eu oro apresentando ao Senhor, apresentando a Ti cada família, cada líder agora que está ligado, meu Deus, nesse aparelho, que está ligado, meu Pai, nesta ligação de fé, nessa ligação espiritual, com o propósito, meu Deus, de aprender do Senhor, de ser abençoado. Que o Senhor possa nos dar esta graça, que o Senhor possa derramar a Tua presença, que o Senhor venha, meu Deus, trazer restauração, cura. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, resposta, libertação, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, a cada um dos Teus filhos, abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus, nutrindo a Tua igreja, pelo poder do Teu Santo Espírito, pela revelação da Tua palavra. Nós oramos, Pai, apresentando a nossa vida ao Senhor, apresentando a Tua igreja, apresentando, meu Deus, tudo aquilo que temos vivido e passado. O Senhor é um Deus que eu creio que está se manifestando, abençoando, trazendo resposta, meu Pai. O Senhor está socorrendo o Teu povo, abençoando os Teus filhos. Nos colocamos diante de Ti, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua graça, no santo e bendito nome de Jesus de Nazaré. Se você pode dizer amém, diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um que já está aí ligado nessa live, ok? Pode compartilhar, vai compartilhando aí para todos, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Deixa eu falar para vocês, como eu digo sempre, a terça-feira na catedral tem um propósito, e é justamente uma reunião específica e não limitada, né? Ela não é limitada para um grupo de pessoas, mas ela é específica num propósito. Qual o propósito da terça live que nós chamamos aqui na catedral? O propósito é edificação de liderança. E eu quero continuar com esse propósito, porque apesar das dificuldades, o propósito permanece o mesmo, o propósito não muda. Só que Deus colocou no meu coração para eu fazer uma série de 3 mensagens que eu estarei pregando esses 3 dias, hoje, quarta e quinta-feira. Sexta-feira eu vou falar com todos os líderes dos lives, grupos, das células da igreja, para nós executarmos um projeto que Deus tem colocado no meu coração. Mas eu quero basicamente falar com todos vocês uma série de 3 mensagens. E essa série ela tem um tema. Essa série é verdades. Verdades. Nós ouvimos muito, né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, será uma série de 3 mensagens e o nome dessa série é Verdades.
verdades. Eu acredito que hoje, no tempo que nós vivemos, no momento em que nós estamos, a verdade precisa prevalecer, porque a verdade é o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa vida. Então serão 3 mensagens dentro dessa série chamada Verdades, e eu quero começar hoje falando da primeira verdade. Quais são essas 3 verdades que eu quero compartilhar com vocês nessa série? São 3. Primeiro, a verdade do que é ser igreja. A segunda é a verdade do verdadeiro, ou melhor, a verdade do Evangelho. E a terceira verdade é a verdade do líder. Então são 3 verdades, 3 temas extremamente importantes que nesse período, mais do que nunca, nós precisamos entender a verdade sobre esses temas. A verdade sobre a igreja. Eu quero até dizer qual é a igreja realmente de Cristo, a verdade da igreja de Cristo, a verdade do Evangelho de Cristo, a verdade dos líderes espirituais. Vamos começar. Eu já tive a oportunidade de ministrar mensagens aqui na catedral e literalmente, para mim, essas verdades, elas precisam estar vivas, e eu quero, juntamente com vocês, para muitos, rever algumas mensagens que eu já preguei, mas para a grande maioria eu tenho certeza será uma mensagem nova, e até aqueles que já ouviram essa mensagem, eu tenho certeza que Deus irá falar no teu coração de maneira diferenciada, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Eu quero começar essa série de mensagens com esse tema, a verdadeira igreja, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. Para isso eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Se você quiser fazer anotações, você pode fazer, fique à vontade. Eu tenho certeza que você está à vontade, muito à vontade, está na sua casa ou está na casa de um amigo, e você tem todas as condições, né, de estar nessa possibilidade de estar anotando. Você pode rever essa live, compartilhar com quantos amigos você puder. Vamos lá para Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu gostaria de fazer essa leitura do versículo 13 até o versículo 20. Então, Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado tu és, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero meditar com vocês nessa primeira mensagem desta série, falando sobre a igreja. Qual é a verdade da igreja? Nós, às vezes, temos uma visão da igreja, e muitas das vezes equivocada. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo histórico,
onde a igreja do Senhor Jesus tenha absoluta certeza, ela vai prevalecer e crescer. A igreja do Senhor Jesus, em toda a história, desde a sua edificação em Cristo, porque Cristo é o edificador da igreja, desde a sua edificação, a partir do fundamento que ele estabeleceu, a igreja dele, essa igreja já venceu reinos, já venceu governos, já venceu perseguições, já venceu todas as forças humanas, espirituais e prevaleceu. Porque a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja, ela prevalece. E por que nós precisamos aprender esse conceito do que é ser igreja? O verdadeiro conceito do que é ser igreja. Nós entendemos que esse nome igreja está sofrendo gradativamente uma série de conceituação no decorrer dos anos. Aquilo que era igreja em Atos dos Apóstolos parece que é totalmente diferente do que é igreja hoje. Aquilo que é igreja, o que foi igreja há 30, 40 anos atrás, parece que hoje é outra coisa, porque existem igrejas e igrejas. Esse nome muito conhecido, infelizmente, perdeu o seu verdadeiro conceito. E quando você não entende qual o fundamento, a verdade de ser igreja, você pode caminhar para um conceito equivocado. E se você tiver um conceito equivocado de ser igreja, você não vai conseguir ser aquilo que o Senhor Jesus projetou. O conceito de igreja tem mudado e tem mudado muito com o decorrer dos anos. O que é igreja? Quando essa pergunta é feita para você, o que vem na sua mente? Qual a resposta que você dá? O que você fala quando alguém pergunta para você, mas o que é igreja? Alguns dizem, batendo no peito, eu sou a igreja. Outros dizem, a igreja é uma reunião de vários irmãos que estão ali para cultuar a Deus. Outros dizem, a igreja é um lugar onde nós nos reunimos para adorar o único e verdadeiro Senhor. Todas essas coisas acabam tendo ligação, mas elas não refletem o verdadeiro conceito de igreja. Eu quero meditar com vocês. Meditar com vocês partindo de uma pesquisa que foi feita há mais ou menos 22, 23 anos atrás, por vários líderes de igrejas poderosas no mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde a igreja estava sofrendo e ainda está, não só nos Estados Unidos, mas no continente europeu, sofrendo eu posso dizer assim, perdendo os seus valores e a sua essência. Então, nos Estados Unidos da América, para você ter uma ideia, em 2016, aproximadamente 4.000 igrejas fecharam nos Estados Unidos, 4.000 templos. Na Europa, muitos templos servem de restaurante à noite e durante um dia um culto, onde poucas pessoas se reúnem. Algumas estruturas na Europa servem no subsolo para ter um culto tímido com poucas pessoas, e no outro salão, às vezes, anexo, um restaurante funcionando. Ou seja, e tudo isso acaba confundindo as pessoas. Qual era a imagem? E há 22 anos atrás, alguns líderes muito poderosos se reuniram, Rick Warren, Billy Graham, o reverendo T.J. Jackson, George Wold e outros líderes se reuniram para tentar descobrir o que estava acontecendo e o que o americano pensava exatamente que era igreja. Porque a América, ela havia evangelizado uma boa parte do mundo.
mas de repente ela está perdendo os seus valores. E esses líderes tentaram, de alguma forma, trazer uma resposta, fizeram uma pesquisa. E essa pesquisa foi feita e umas perguntas, a pergunta foi feita e algumas respostas vieram. Qual foi a pergunta? A pergunta que eles fizeram foi a seguinte: qual é a imagem da igreja em sua mente? Porque quando você fala alguma coisa, que a pessoa tem um conceito, ela tem uma imagem formada. Por exemplo, o que é cadeia para você? Você sabe, porque vem na hora uma imagem do que é cadeia para você. O que é hospital? Vem a imagem. O que é o animal tal? Vem uma imagem. Então, geralmente, conceituamos as coisas e, às vezes, as definimos por imagem. O nosso cérebro trabalha assim. A grande pergunta era: qual a imagem que vem na sua mente quando você fala e você quer conceituar a igreja? Ou seja, o que é a igreja para você? Sabe, meus irmãos, qual foram as 3 respostas que essa pesquisa trouxe dos americanos? Primeira, para muitas pessoas, quando falava igreja, o que é que vinha na mente dela? Vinha uma estação de abastecimento. Ou seja, para muitas pessoas, igreja era um lugar onde as pessoas vinham para se renovar, para se reabastecer. Ou seja, para receber uma nova unção. O pastor vai orar por mim, eu vou receber alguma coisa, receber uma unção. 38% dos americanos tinham essa impressão, como se a igreja fosse uma espécie de posto de gasolina, onde os irmãos chegam vazios e saem cheios, onde alguns chegam precisando de alguma coisa, de uma renovação, eles recebem a unção e saem renovados. Para muitos americanos, igreja literalmente era isso, 38%. Por uma outra parte dos americanos, eles comparavam a igreja, o que vinha na mente deles. Igreja é como se fosse um cinema, um lugar onde as pessoas vêm para se entreter, um lugar de comunhão, de conversar com amigos, de se relacionar. Ou seja, a igreja para eles era um lugar onde as pessoas iam para assistir um culto, participar de uma programação, participar de um evento, de uma campanha. Literalmente, a igreja era um lugar de entretenimento. Dependendo, algumas igrejas com uma programação diversificada. Muitas igrejas, muitos americanos, 22%, tinham esse entendimento, que igreja é lugar dos irmãos irem participar de um culto, se relacionarem, conversarem com as pessoas, se emocionarem com o evento A, evento B, participarem do evento C, ou seja, um lugar onde o entretenimento acontece. E para um terceiro grupo, e literalmente foi o grupo percentualmente de maior referência, é que a igreja, para esse grupo de 40% dos americanos, era comparada a um supermercado. Ou seja, as pessoas vêm, se eu estou precisando de alguma coisa, eu vou naquela igreja que me oferece aquele produto. Bom, o produto da fé, das que as pessoas têm necessidade, Ou seja, eu vou naquela igreja porque aquela igreja tem um ministério tal, então eu estou precisando de cura, eu vou naquela igreja que oferece cura. Se eu estou precisando de prosperidade, eu vou naquela igreja que oferece a prosperidade. Se eu estou precisando de avivamento, eu vou naquela igreja que oferece avivamento. Se eu estou precisando de ensino, eu vou naquela igreja que oferece ensino. Então, literalmente, as respostas assustaram os líderes da igreja, porque a igreja literalmente estava conceituada na mente das pessoas com coisas que não tinham nada a ver
com a essência verdadeira dela. Muitos achavam que igreja era um posto de gasolina, onde eles chegam vazios e saem com um tanque cheio. Outros achavam que a igreja era um supermercado. Eu estou precisando de alguma coisa, eu vou lá, pago o que eu preciso e recebo, encho o meu carrinho do que eu quero. E se aquele lugar não me oferece o produto que eu quero, eu procuro em outro lugar. E alguns acreditavam que a igreja era um cinema, um lugar de entreter, um lugar de ir assistir programação, né, de ser de alguma forma atraído por programação. Literalmente, essas três imagens nada tem a ver com o conceito de igreja. Literalmente, essas três imagens distorciam o que era igreja e transformavam um cristão em consumidor. Ou seja, literalmente, a fé, o evangelho, virou um produto, e a igreja um lugar onde as pessoas vêm para receber, vêm para receber, vêm para simplesmente pegar algo que precisam e ir embora viver na sua vida, né, secular. Como eu já ouvi várias pessoas falando: ah, pastor, minha vida cristã é uma e a minha vida secular é outra. As pessoas têm essas imagens da igreja, são pessoas consumistas da fé. Essas pessoas passam por alguns problemas, elas estão sempre consumindo tudo e nunca estão satisfeitas com nada. Elas não têm um compromisso puro e real, nunca experimentam a direção correta para a vida. Por quê? Porque elas não são cristãs. Elas são simplesmente consumistas, são clientes. E o princípio de ser cliente, sabe qual é? Você pode me dar um bom produto com um preço muito bom e eu vou comprar de você. O consumista não tem fidelidade com o lugar que ele frequenta, ele tem fidelidade com o preço. É por isso que literalmente nessa mentalidade de igreja, o evangelho virou uma mercadoria. Tem lugar que o preço que eu pago é inferior a outro lugar, e geralmente as pessoas ficam escolhendo: bom, aquela igreja ali, o pastor pega muito pesado na santificação, naquela ali ele pega mais leve, então eu sou consumidor, eu prefiro pagar um preço mais barato naquela outra. E isso transformou a igreja, não do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus, essa verdade eu vou falar para vocês, mas muitas instituições espirituais e religiosas foram edificadas com esse nome igreja, mas não são e não tem nada a ver com a igreja do Senhor Jesus. Ainda bem que Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Esse pronome possessivo, Jesus está dizendo que existe uma igreja nesse mundo que é dele, é minha. E a igreja que é dele não é supermercado, não é posto de gasolina e muito menos cinema para ninguém se entreter. A igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa, e eu vou dizer para vocês a verdade sobre isso. Será que essa mentalidade consumista acontece na igreja de hoje? Absolutamente que sim. Nós temos que voltar, meus irmãos, ao conceito verdadeiro de igreja. A igreja que tem vida, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que não é uma instituição humana, porque se a igreja for simplesmente uma instituição humana, ela terá com certeza esse conceito que eu acabei de dar para vocês.
um conceito totalmente equivocado daquilo que a Bíblia fala e do que Jesus falou, do que os apóstolos falaram que seria a igreja. Agora vamos entender algumas coisas sobre esse conceito de que a igreja não é um posto de gasolina, não é um cinema, não é um supermercado. Eu já ouvi uma vez um líder, eu vou falar, um obreiro, falar para mim: ah, pastor Ivar, igreja para mim é igual farmácia. Tem farmácia que tem o remédio e tem farmácia que não tem o remédio. Então eu vou procurar a farmácia que tem o remédio para comprar. Eu já ouvi pessoas falarem que a igreja é um hospital. Não é conceito de igreja isso. Não dá, é comparar, irmãos, é uma péssima comparação. É uma comparação antibíblica. Geralmente quem fala isso, que a igreja é um hospital, eles só atraem doente. E o doente, ele só fica no hospital enquanto está doente. Depois que ele fica curado, ele vai embora. Porque o que é que você vai fazer saudável no hospital? Não, pastor, eu gosto do hospital porque o hospital é um lugar tão maravilhoso. Não, você só vai ao hospital se estiver doente. E fica orando a Deus para sair do hospital, para ser curado logo. Então igreja, comparar igreja com hospital, não, igreja não é isso, que as pessoas vêm, são curadas e vão embora. Há um propósito em ser igreja, que vai muito além desses conceitos consumistas, que literalmente a igreja do Ocidente e uma boa parte do mundo tem conceituado a igreja de maneira equivocada. O que é igreja? Primeiro, essa palavra igreja na Bíblia, ela é uma palavra grega. É uma palavra grega chamada eclésia. Eclésia. E quando você vai ver em Mateus capítulo 16, Jesus falando essa palavra igreja, especificamente no versículo 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa palavra aqui, igreja, que Jesus falou, é uma palavra chamada eclésia. Ele falou: eu edificarei, eu darei fundamento. Eu darei um fundamento. O que é edificar? Edificar, irmãos, é construir em cima de um fundamento. Edificar é uma construção desde uma base. Então Jesus está dizendo: eu vou dar o fundamento verdadeiro para a minha igreja. E por que ele usa a palavra minha igreja? Ele, primeiro, que essa palavra eclésia, igreja, não foi uma palavra inspiracional. O que é isso? Por exemplo, não foi uma inspiração divina essa palavra. Essa palavra eclésia já existia. Os judeus sabiam o que significava eclésia. Sabe que essa palavra eclésia, ela foi usada bastante em 480 antes de Cristo. Essa palavra eclésia, ela foi usada muito no mundo, e ela não foi uma palavra inspiracional. Então quando Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, os discípulos não perguntaram: o que é a igreja? Que palavra é essa? O que significa isso? Eles sabiam o que era a igreja. Só que Jesus está falando algo: olha, existem muitas igrejas aí, mas eu vou edificar a minha. Então essa palavra, se eu falasse uma palavra inspiracional, ou seja, uma palavra que não existia no vocabulário, uma palavra de inspiração espiritual, a maioria das pessoas pode dizer: mas que palavra é essa? O que significa isso? Os discípulos não perguntaram nada para Jesus, porque essa palavra não era inspiracional. Era uma palavra muito usada. Muito usada. Então, o que era eclésia? 480 anos antes de Cristo, no tempo clássico da Grécia, de Platão, de Aristóteles, Sócrates,
usavam muito essa palavra. Essa palavra eclésia para os gregos, principalmente, ela tinha um significado e ela tinha toda um conceito que pairava, que trazia um significado grande para a cultura dos gregos. Por exemplo, eclésia dos reis. O que significava isso? Um grupo de pessoas chamados do meio dos cidadãos comuns ou do exército para serem representantes do conselho de uma cidade ao lado dos reis. Então o que é eclésia? Olha, um grupo de pessoas chamados do meio dos cidadãos comuns, isso para os gregos, para serem representantes do conselho de uma cidade ao lado de um rei. Então, eclésia, numa tradução bem simples, significava os chamados para fora, aqueles cidadãos comuns que foram escolhidos no meio do povo para representar esse próprio povo. Qual era o propósito da eclésia na democracia de Atenas, grega? A eclésia discutia as questões relacionadas às cidades. O Império Romano usou esse termo eclésia com um propósito diferente. O Império Romano dominou o mundo, dominou os gregos, a Grécia, todas as culturas, e ele passou a usar alguns nomes e alguns conceitos em benefício do Império Romano. Então, os romanos passaram a usar a eclésia grega, agora a eclésia romana, para expandir o reinado de Roma. Então, a eclésia grega eram cidadãos comuns escolhidos entre o povo para representar um conselho que iria ao lado do rei administrar e liderar a cidade e o reino. Já os romanos, a eclésia, eram pessoas do exército, ou seja, militares do exército romano, que eram escolhidos, faziam um conselho para, ao lado dos imperadores romanos, expandir o Império Romano em conquistas. Então, se o rei quisesse expandir o seu reinado, ele convocava a sua eclésia, ele fazia os pronunciamentos para os membros da eclésia e passava o seu plano, o seu propósito. E a eclésia, a igreja romana, esse concílio de líderes, de generais, de comandantes, executava os planos e os projetos dos reis e dos imperadores romanos. Como é que isso acontecia, pastor? Historicamente, as tropas eram enviadas para conquistar territórios. Essas tropas eram comandadas por comandantes. Em geral, eram generais do exército romano, e esse general, comandante deste exército, você sabe como era o nome desse general, desse comandante? Os gregos chamavam de estrategoi. O que é estrategoi? Estrategista. Então, esse estrategoi dos gregos, ele comandava aquele grupo de cidadãos que estava ali naquela eclésia para decidir o futuro daquela cidade, as situações para que a população pudesse viver melhor. Eles davam uma espécie de assistência para os reis. Já no Império Romano, os romanos aproveitaram toda essa estrutura, só que em vez de cidadãos comuns, eles pegavam comandantes de exércitos, formavam a sua eclésia, aqueles números de representantes do exército, para estar ao lado do rei, com o propósito de expandir o reinado. Sabe como era o nome desse estrategoi grego? Sabe como os romanos chamavam esse estrategista?
de apóstolo. Então, o apóstolo, ele era aquele enviado com a missão de conquistar. Ele representava a eclésia romana. Preste atenção que esse nome apóstolo, que esse nome eclésia, igreja, não foram nomes que Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, criou. Eram nomes que já existiam. Apóstolo. Quem eram os apóstolos romanos? Eram aqueles que comandavam as eclésias e que tinham a missão de conquistar para Roma. O estrategista, o apóstolo romano, comandava a eclésia. Por isso que Jesus, antes de edificar a sua eclésia, a sua igreja, ele levantou os seus apóstolos, os seus estrategistas. Ele chamou apóstolos. Por isso que os romanos ficavam monitorando, porque toda essa linguagem era uma linguagem que eles usavam. Então, esses apóstolos, eles chegavam comandando o exército e eles tinham uma instrução dada por Roma. E eu quero explicar para vocês, porque isso são fatos históricos. Eu estou embasando aqui o que é o fundamento bíblico de igreja. Preste bem atenção. Então, esses apóstolos romanos, eles tinham uma missão: conquistar uma cidade. Eles eram apóstolos romanos, eles representavam a eclésia, e a eclésia representava todo o exército romano. Então, o exército romano era representado pela eclésia romana, e a eclésia romana liderada por um apóstolo romano. Esses apóstolos, eles chegavam para conquistar uma cidade, e eles chegavam até os portões da cidade, e eles anunciavam. Sabe qual era o anúncio que eles tinham? Eles gritavam nos portões das cidades: chegamos para conquistar esta cidade. Nós somos apóstolos do Império Romano. Abram os portões. Então, aqueles reis, aquelas nações que eram alvo da conquista de Roma, quando elas viam um apóstolo romano chegando, elas tinham duas opções: deixar os portões que protegiam a sua cidade fechados, e se elas fizessem isso, aqueles apóstolos comunicavam isso ao exército romano, e o exército romano vinha contra aquela cidade para destruí-la. A segunda opção era se render, entender que aquele apóstolo romano representava o maior exército, o exército mais poderoso da face da terra. O propósito dos apóstolos era conquistar. Depois que eles entravam, geralmente os reis, os reinos que não tinham condições de enfrentar Roma, abriam os portões da cidade. E aquela eclésia, aquele grupo de líderes, comandada por um apóstolo, caminhava o desfile da vitória entrando naquela cidade. Eles desfilavam, mandavam chamar o exército romano, que entrava numa apoteose, e eles tinham a obrigação de fazer o comunicado. Eles iam para o centro daquele império que havia sido vencido. Muitos foram vencidos até sem lutar, porque reconheciam o poder do Império Romano. Abriam os portões, os apóstolos romanos comandavam aquela eclésia, iam para o centro daquela cidade e eles declaravam aquilo que Roma chamava de boas novas. Olha aí, mais um nome
mais um nome que não foi inspiracional na Bíblia. Eclésia, igreja, apóstolo e agora boas novas. Então, o que aquele arauto que caminhava ao lado da eclésia tinha que fazer? Tinha que literalmente anunciar as boas novas do Império Romano. Eles diziam o seguinte: hoje o Império Romano chegou neste lugar, e a partir de hoje vocês vão se tornar cidadãos romanos. Se vocês se tornarem cidadãos romanos, a vida de vocês vai ser salva, e nós iremos proteger vocês e suas famílias, pois representamos o império mais poderoso da terra. Ou seja, se vocês se tornarem cidadãos romanos, a vida de vocês vai ser próspera, pois somos o império mais rico da terra. E no final, a eclésia gritava: paz romana, paz romana. E aquele povo conquistado tinha paz com Roma e com o seu rei. Então, preste atenção que tudo que eu estou falando é a história. A história. Quando Jesus, no capítulo 16 de Mateus, ele sabia que o imperador romano tinha a sua eclésia, os gregos tinham a sua eclésia, o rei da Grécia tinha, só que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Por isso que ele diz: eu edificarei a minha igreja. E quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus, ela tem fundamentos, ela tem os estrategistas, os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas, os mestres. A igreja do Senhor Jesus tem as boas novas do Rei dos Reis. A igreja do Senhor Jesus representa um exército, que é o exército do Senhor. Então, essa igreja que eu quero falar, e o que é, como eu posso fazer o conceito dessa igreja, o conceito bíblico dessa igreja. Então, a igreja do Senhor Jesus é um grupo de pessoas que foram chamadas do reino das trevas para se tornarem a habitação de Deus, corpo de Cristo, família de Deus, templo do Espírito Santo, para reinar com Cristo e expandir o reino de Deus na terra. Isso não tem nada a ver com posto de gasolina, com cinema, com supermercado. A eclésia do Senhor Jesus, a igreja de Jesus, reina com Jesus. Qual é o propósito da igreja? É expandir o reino de Deus na terra. Deus chama pessoas do reino das trevas para se tornarem igreja de Cristo e reinar com Ele. E nós somos enviados como igreja para estabelecer e para conquistar. O nosso inimigo, a Bíblia diz, não é carne nem sangue. O nosso inimigo é Satanás. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno prevalecem contra posto de gasolina, cinema, supermercado, mas não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus, aqueles que têm a consciência que foram chamados com o propósito de expandir o reino de Deus e conquistar territórios para Ele, para que Ele estabeleça, para que Ele seja Senhor. Agora, fomos escolhidos e enviados
para conquistar como igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja, só a igreja de Jesus pode vencer as portas do inferno. Somos e temos esse ministério de apóstolo. Por isso que a Bíblia diz que ele levantou uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres, visando a edificação dos santos para a obra do ministério. Ou seja, nós precisamos, como igreja, ter essa mentalidade, essa responsabilidade de sermos apóstolos. Somos edificados para isso, porque somos estrategistas. Deus nos dá graça para que territórios, vidas sejam conquistadas para Ele. Agora, nós fomos enviados com esse propósito. Uma vez que o povo e que o território é conquistado, a paz com a igreja e com o seu rei. Lembra de Roma? Quando os cidadãos da cidade que Roma conquistava aceitavam ser cidadãos romanos, eles passavam a ter paz com a eclésia e com o rei, com o imperador. Quando a igreja avança e ela conquista vidas para Jesus, aquelas pessoas que antes eram inimigas de Deus passam a ter a paz em Deus, passam a ter paz. Essa paz, a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Existem territórios, existem pessoas que se tornaram inimigas de Deus e que precisam ser conquistadas, e só serão conquistadas se a igreja for igreja. Conquistar um território é diferente de chamar uma pessoa para participar de um entretenimento. Conquistar um território precisa, para que essa pessoa tenha paz com o rei, tenha paz com Deus, e a paz de Cristo possa ser o árbitro do vosso coração, para que essa paz seja alcance a vida das pessoas. A igreja tem que ser igreja e tem que ter a responsabilidade. Agora, a igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, tinha paz a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e caminhando no temor do Senhor, e crescia no conforto do Espírito Santo. Então, por que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria? Porque Judéia, Galiléia e Samaria já haviam sido conquistadas. Aonde a igreja conquista a paz, aonde a igreja conquista verdadeiramente, a igreja de Jesus conquista a paz. Atos capítulo 2, versículo 47, a igreja, ela caía na simpatia do povo. Ou seja, à medida que as pessoas vão sendo conquistadas pelo evangelho e pela igreja, elas vão tendo paz com a igreja. Quantos de nós, às vezes, sem entendimento, por sermos pessoas que ainda não havíamos sido alcançadas pela igreja, nós tínhamos guerra com a igreja? Quantas pessoas, às vezes, olham para a igreja e elas não sabem porquê, mas elas sentem uma certa repulsa, discriminam, não aceitam. Mas de repente, quando são conquistadas, quando aquele território, aquele coração é conquistado pela igreja, ela passa a ter paz com Cristo, paz com a igreja. Meus irmãos, como é que você conquista? Como é que a igreja conquista? A igreja não conquista simplesmente com um poder
que venha destruir alguma coisa. A igreja não precisa destruir absolutamente nada. A igreja não tem esse propósito. A igreja não está aqui para lutar contra coisas. A nossa luta é espiritual. Mateus capítulo 16, versículo 19. Olha só, olha o versículo 18. E também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que você derrota uma porta? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Como é que você derrota uma porta? Bom, tem pessoas que, se elas verem uma porta fechada, elas acreditam que vão derrubar, que vão vencer a porta derrubando, explodindo, né? Quebrando. Ah, pastor, eu assisti um filme policial que as pessoas pegaram ali, colocaram dinamite, explodiram, a porta se abriu e aqueles policiais entraram e conquistaram e libertaram o refém. Isso funciona em filme, mas a igreja, a Bíblia não diz que ela vai quebrar as portas do inferno. Sabe por quê? Porque quem tem a chave não precisa derrubar a porta. Quem tem a chave não precisa quebrar a porta. Essa porta do inferno significa que existem territórios que Satanás se estabeleceu como rei e como senhor. E o diabo sabe que quando a igreja chega, ele tem que se render, porque a igreja tem a chave. Tem a chave. E essa chave vence qualquer porta. A igreja autêntica, a igreja de Jesus, não tem território que ela não possa entrar e conquistar. Essa igreja, modelo supermercado, modelo posto de gasolina, modelo cinema, não. Ela faz acepção, porque nem todo mundo, né, vai naquele ou naquele posto. Não, a igreja de Jesus, em todos os lugares, em qualquer território, em qualquer nação, em qualquer cultura, ela alcança territórios. Eu já ouvi muitos líderes falando o seguinte: porque na cidade tal a cultura é tal e lá a igreja tem dificuldade. Não, a igreja de Jesus. Não existe território que a igreja de Jesus tenha dificuldade. Agora, se você não tem um conceito correto de igreja, aí eu vou dizer que realmente tem cidade onde cinema funciona, tem cidade onde posto de gasolina funciona, tem outras que não. Tem cidade que tem supermercado que funciona, mas tem uns que não. Mas a igreja não. A igreja, ela funciona. A igreja de Jesus, ela funciona. A igreja de Jesus foi edificada por Jesus para conquistar. Não é pandemia. A pandemia pode fechar supermercado. Tem até uns abertos aqui. Tem países que supermercados fecharam, cinema parou, posto de gasolina em algumas cidades parou porque ninguém está usando transporte. Mas não existe pandemia do inferno capaz de parar a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus foi edificada para conquistar. Você que está me assistindo, você é um líder, você foi chamado para ser igreja, para ser um agente, um estrategista, um estrategóide, um apóstolo, um líder que representa a igreja, que representa o exército mais poderoso da terra. Você tem a chave para conquistar territórios, para alcançar vidas. E a igreja não é limitada por absolutamente nada. Meus irmãos, aqueles apóstolos, homens simples,
quando ouviram Jesus dizer: eu edificarei a minha igreja, vocês aqui serão meus apóstolos, essa igreja será um exército, e o nosso reino que eu vou conquistar, o reino que eu vou estabelecer não é desse mundo, não é esse mundo, não é neste mundo que eu vou estabelecer o meu reino. O meu reino é um reino particular, é um reino que vai conquistar este mundo, mas não será deste mundo. Que coisa poderosa! Quando nós entendemos o conceito, você vai entender por que aqueles líderes, aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles viveram da maneira que eles viveram, porque não era uma questão de frequentar um lugar, era uma questão de essência, de ser, sabe, de destino, de propósito, de entendimento. É muito triste quando você é uma pessoa, às vezes, frequentando um lugar há tantos anos e não tendo entendimento do que é ser igreja. E como essa pessoa que não tem esse entendimento, ela vive totalmente às margens, sabe, de uma liderança autêntica. Essa pessoa que vive sem esse entendimento, ela vive conflitos, ela não consegue viver na essência do cristianismo, porque eu quero dizer para você uma coisa, que o cristianismo, ele tem um papel fundamental, primordial na vida da igreja. O evangelho tem um papel fundamental na vida da igreja. O evangelho funciona para a igreja. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para conquistar esse território. Assim como os apóstolos romanos tinham as boas novas para contar para aqueles territórios que eles queriam conquistar, nós temos as boas novas do evangelho para contarmos para as pessoas que serão conquistadas, para se tornarem templo de Deus, território do Senhor Jesus. São corações que precisam ser alcançados. E a igreja, meus irmãos, nesse momento ela não está limitada. Não está limitada. Eu conversei com o pastor Josué alguns dias atrás, e ele me falou uma coisa: Olivar, quem não, nesse momento, quem não se adequar, vai ter muitos problemas. É verdade, meus irmãos. Sabe que a igreja, e eu louvo a Deus porque os irmãos aqui da Catedral dos Discípulos, no Tabernáculo dos Discípulos, nós falamos isso constantemente para vocês. Eu tenho uma tranquilidade de saber que todos que estão me assistindo agora, você sabe do teu papel fundamental de ser igreja. E você só vai conseguir, a igreja do Senhor Jesus sairá dessa situação muito mais poderosa. E eu até acho que essas coisas acontecem para provar igreja a igreja, né? Porque nós vivemos num tempo, meus irmãos, que impressionante. Eu já ouvi pessoas falando: olha, quando você vai abrir um supermercado, quando você vai abrir um posto de gasolina, um cinema, existem lugares estratégicos. E eu já ouvi tantas pessoas que têm uma visão equivocada de igreja, pessoas que pensam em igreja como supermercado, como posto de gasolina, como cinema. Elas pensam assim, se tiver que abrir uma igreja, abre numa avenida, abre numa esquina, porque a igreja ela tem que ter uma... Não. Olha, eu conheço templos que são tão escondidos e estão lotados. E conheço templos suntuosos que estão bem localizados e são frequentados por consumidores. A igreja é diferente. A igreja de Jesus. Eu até digo uma coisa:
eu temo a Deus, eu não gosto de falar a minha igreja, porque esse pronome possessivo só Jesus usa, sabe? Porque é como eu falei, os romanos tinham a sua igreja, o imperador romano tinha a sua eclésia, os gregos tinham as suas eclésias. Cada um tem uma igreja para dizer que é sua. Só que Deus não tem compromisso com a sua, com a minha igreja. Deus tem compromisso com a igreja dele. A igreja é dele. E a característica da igreja que é dele é que a igreja que é dele é um grupo de pessoas chamadas do reino das trevas para se tornarem lugar de habitação de Deus, para reinar com Cristo e expandir o reino de Deus na terra. Este é o compromisso. Ser igreja é ter esse entendimento. Nos reunimos em lugares. Eu já pastoreei a igreja do Senhor Jesus debaixo de lona, de uma tenda. Hoje estou pastoreando a igreja de Jesus num templo que tem um endereço. Em outro templo também que tem outro endereço. Existem vários endereços de templo. Templos existem muitos. O que precisa estar dentro do templo, e não só dentro do templo, principalmente fora do templo, é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela é igreja tanto no templo quanto nas casas. Então, essa casa que você está agora, você sabia que ela é território de Jesus? Sabe quando o líder de célula multiplica a célula dele? O que é isso? É a igreja conquistando território. Porque aquela casa que se abriu para receber a eclésia, a igreja, aquele líder que levou um grupo de pessoas para, naquele lugar, estabelecer o reino de Deus, conquistando território, isso é maravilhoso, isso é ser igreja. Quanto mais a igreja se multiplica através das células, mais territórios são conquistados, mais a igreja se torna igreja, estabelecendo o reino de Deus, cumprindo o seu propósito. Eu quero desafiar você, porque nós estamos vivendo esses dias que são dias difíceis, que são dias de lutas, dias de muitas dificuldades, dias que nós acreditamos que irão passar, que estão passando. Os dias difíceis estão passando, mas dias também para que nós possamos parar e refletir o nosso papel, o papel da igreja. Parece que o decreto aqui do prefeito está visando relaxar um pouco a questão, das limitações para as igrejas, mas não tem decreto que limite a igreja. A igreja, o funcionamento do templo, os decretos humanos, eles acabam limitando, mas nenhum decreto humano pode limitar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nenhum. Essa igreja está viva, essa igreja está conquistando, essa igreja está estabelecendo o reino, essa igreja está anunciando as boas novas. Cada vez que você fala do amor de Deus para alguém, cada vez que você se reúne para discipular uma pessoa, cada vez que você fala com alguém e lança uma mensagem de amor para essas pessoas, você está estabelecendo a igreja, você está agindo como igreja, você está estabelecendo o reino. E eu quero te convidar para que você não pare, que você não pare. Nós não podemos parar.
a igreja de Jesus não vai parar, ela não pode parar. Que Deus possa continuar abençoando a sua igreja, que Deus possa edificar. Nós somos edifícios de Deus, somos edificados. Que a Catedral dos Discípulos, você que está me assistindo aí e faz parte de uma igreja que tem essa mentalidade, que Deus te abençoe, mas especificamente aqui para a Catedral dos Discípulos, nós temos esse entendimento, e eu quero, durante esses 3 dias, hoje, amanhã e quinta-feira, estar falando essas verdades. A primeira verdade é sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos trazer de volta esse conceito, que é o conceito poderoso. E eu quero nesse momento pedir para você fazer uma coisa. Você que é um líder, você que é um servo, pegue essa live e compartilha. Pede para uma pessoa que você conhece talvez, que ela está meio abatida pelo fato do templo estar fechado e as reuniões não estarem acontecendo, para ela não se abater, para ela entender o que é ser igreja. Eu estou orando para que nós possamos ter a oportunidade de termos a nossa comunhão, de termos a nossa reunião, a nossa celebração. Amém. Vamos ter isso, com certeza, não vai demorar muito, eu creio, mas enquanto essa reunião não acontece, a igreja não está paralisada, ela está viva, ela está atuante, ela é poderosa, e a igreja, ela está conquistando, e ela sairá, a igreja de Jesus sairá desta situação mais poderosa do que nunca, para a glória do nome dele. E sabe o que o apóstolo Paulo, ele, no capítulo de número 3, versículo 11, eu quero encerrar dizendo o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Sabe que fundamento é esse que Paulo está falando? O fundamento da igreja. O fundamento da igreja, a verdade inegociável da igreja, do Senhor Jesus, é que ela tem este propósito que Cristo estabeleceu, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja. Este é o fundamento. Qual é o fundamento? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: quem te revelou isso, Simão Bajorna, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que fundamento? Sobre que pedra? Jesus estava dizendo, não era sobre Pedro, era sobre o que Pedro havia falado. E o que Pedro havia falado? Que Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Que Deus nos livre de nos tornarmos uma igreja posto de gasolina, cinema, que Deus me livre. O que mais eu falei? Posto de gasolina, cinema e supermercado, que as pessoas chegam, pegam o que querem e vão embora. Chegam, se reabastecem e vão embora. Chegam, se divertem e vão embora. Não. Somos a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que foram chamados, conquistados para conquistar o nosso rei. Eu quero fazer uma oração. Nós iremos colocar uma canção. Eu quero que você multiplique, meu irmão. Eu quero que você compartilhe essa live com quantas pessoas você puder. Marca quantas pessoas você puder, para que muitas pessoas possam assistir e possam entender o grande propósito, a grande verdade da igreja, do que é ser igreja de Cristo
na face desta terra. Vamos orar em nome de Jesus. Que você possa orar comigo nesse momento. Feche seus olhos, você que está aí. Nós vamos orar enquanto uma canção vai estar tocando. Pedir que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja foi edificada sobre a rocha. A tua igreja, Senhor, a tua igreja, ela foi edificada sobre a rocha. A tua igreja, meu Deus, ela é uma igreja viva. E a tua igreja, ela te adora. A tua igreja te exalta. A tua igreja, meu Deus, te glorifica. Que o Senhor possa manifestar o teu poder. Que o Senhor possa conduzir cada um dos teus filhos nesse momento. Este homem, esta mulher, este teu servo, esta tua serva, este líder que foi chamado, meu Deus, para liderar a tua igreja. Homens e mulheres que foram chamados estrategicamente, meu Deus, para ser instrumento nas tuas mãos. Usa-nos para levar as boas novas. Usa-nos para conquistar territórios. Usa-nos para estabelecer o teu reino. Pai, as portas serão abertas, os impedimentos vencidos, em nome de Jesus. Não existe lugar neste mundo, meu Deus, que Satanás venha manter pessoas trancadas, fechadas, territórios inalcançáveis. Nós cremos, meu Deus, a tua igreja é o instrumento do Senhor para estabelecer o teu reino, para conquistar territórios. E nós queremos ser esses líderes para esse tempo, meu Deus, para esse tempo, tempos difíceis, mas que o Senhor nos escolheu, nos chamou, porque o Senhor nos considerou, meu Deus, dignos, fiéis, meu Pai, de estabelecermos o teu reino, mesmo em meio às dificuldades que estamos enfrentando. Bendito seja o teu santo nome. Abençoa a tua igreja, abençoa os líderes, abençoa as famílias. Se tem alguém doente, será curado. Se tem alguém precisando de resposta, que a resposta venha. O Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai, a liderança deste teu filho, nós cremos, meu Deus, que exército de anjos estão lutando em nosso favor para estabelecer a tua obra e o teu reino. E nós temos a palavra, as boas novas para, meu Deus, conquistarmos territórios, vidas serão conquistadas pelo Senhor, e a paz do Senhor irá se estabelecer, meu Deus. O Senhor irá conquistar através da igreja. O Senhor irá avançar através da igreja. O teu reino se estabelecerá através da igreja. Bendito seja o teu santo nome. Nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor. Temos este propósito, meu Deus. Nós temos este propósito de sermos o exército do Senhor, aqueles que irão liderar o avanço do teu reino, a conquista, meu Deus, para o Senhor, em nome de Jesus. Enquanto vida tivermos, queremos que a mentalidade, meu Deus, da conquista, em nome de Jesus, e somente o teu nome seja glorificado. Nós te louvamos, Pai, que o propósito da tua igreja seja estabelecido, que o propósito da tua igreja, meu Deus, seja estabelecido e permaneça vivo, que o fundamento da igreja permaneça o mesmo, e o Senhor possa nos conduzir, meu Deus, a vitórias, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Como eu falei no início dessa mensagem, serão 3 dias. Hoje eu falei sobre a verdade da igreja do Senhor Jesus. Amanhã eu vou falar da verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Assim como tem muita igreja, mas a igreja de Jesus, a eclésia, que Jesus disse a minha igreja, ela é
diferenciada. Assim mesmo tem muitas mensagens. Eu já ouvi tantas pregações, tantas interpretações do Evangelho, mas qual a verdade do Evangelho? Eu quero falar amanhã, essa série Verdades. Falei da verdade da igreja hoje. Tá? Não compare a igreja com aquilo que a igreja não é. É incomparável a igreja. A igreja tem uma verdade. O Evangelho também do Senhor Jesus, ele tem uma verdade. E eu quero falar dessa verdade amanhã, 19h30. Eu quero esperar você, eu quero que você prepare a partir de hoje. Mobiliza. Olha, irmãos, o instrumento, a internet é um instrumento tão maravilhoso de comunicação. Não limita isso. Pega ela todo. Isso aí você demora no máximo 5, 10 minutos. Você mobiliza muitas pessoas. Então eu quero que você use todo o teu potencial para divulgar, para compartilhar, para falar, ok? Se você não compartilhou essa live, compartilha. É simples compartilhar. Coisa mais fácil é fazer o compartilhamento. Não faça isso. Compartilhe essa live ali. Marque as pessoas também, ok? Essa mensagem vamos colocar no canal do Facebook, no canal do YouTube, ok? Você que não é inscrito lá, faça sua inscrição. É o canal da Catedral dos Discípulos do YouTube. Faça sua inscrição, se inscreva no nosso canal. Nós queremos avançar nesse instrumento de maravilhoso que é a internet para propagar o Evangelho. Claro, tem muita coisa que está sendo feita ainda sem toda uma eu posso dizer assim mesmo, uma parte técnica, mas vamos avançar em direção a isso. Mas eu quero, independente de qualquer coisa, que você participe desse processo. Você que da Catedral dos Discípulos, você compartilha as mensagens, marca as pessoas, divulga no que você puder. Amanhã às 19h30 eu estarei aqui entrando mais uma vez com a live para continuar essa série de 3 mensagens, verdades, ok? E eu quero que você participe. Eu vou dar um pouquinho aí de tempo, até porque eu estou terminando as lives muito em cima da hora, né? Vou dar um pouquinho de tempo para você se despedir aí, os irmãos que entram, graças a Deus, né? Que ficam entrando, falando, que você possa ter esse momento aí que você possa estar, além de compartilhar essa live, possa estar mandando a sua mensagem, agradecendo, parabenizando, né? Que Deus abençoe. Os irmãos que estão aniversariando, feliz aniversário. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus proteja você e guarde você e toda a tua casa. A minha oração é que nós possamos, no final dessa guerra, ok? No final dessa batalha, né, estarmos todos debaixo da proteção do Senhor, guardados por Ele, abençoados, e possamos avançar, prosperar, conquistar como igreja do Senhor Jesus, ok? Vai ser colocada uma canção para tocar. Enquanto isso, manda o teu abraço aí, fala a tua mensagem, profetiza aí através, tá, ok? Dessa oportunidade que você tem. Lance uma palavra de fé, seja um líder poderoso nesse tempo, meu irmão. Seja um líder fundamentado no fundamento verdadeiro que é ser igreja. Tem esse fundamento, você foi chamado, foi conquistado para conquistar e estabelecer o reino de Deus, ok? Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos. Mais alguns minutos, uma canção vai ser tocada para que você possa se despedir-se dos irmãos, mandar a mensagem aí, e que Deus te abençoe e uma semana vitoriosa para todos.
abençoe. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar essa live. Vou publicar também no canal do YouTube, ok? Deus te abençoe. Uma excelente noite para todos. E até amanhã às 19h30. Tchau. Deus abençoe.